Então, irmãos, hoje o assunto é a providência de Deus. Hoje de manhã nós tratamos domingo 10 do nosso catecismo, que fala sobre isso. E hoje à noite eu queria mais focalizar num ponto que tem a ver com a providência de Deus, é saúde, doença, cura. Mas eu queria fazer isso usando um texto, um caso que nós encontramos na palavra de Deus, em Isaías 38. Também, quem quer ler 2 Reis 20, então tem uma opção, porque a história é quase igual, não completamente. Então, no segundo ponto, eu vou apontar uma diferença importante que eu acho que chama a atenção. Eu vou ler Isaías 38, mas quem quer ler 2 Reis 20 por si mesmo, pode. Se não, vamos para o rei Ezequias, a doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acaz. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão, e ele me cortou com um pedaço de tecido, dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos.
Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um andorinho, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor. Vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e Ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Isaías dissera: aplica-me um emplastro de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Até aqui. Vamos agora cantar hino 31. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão nós cantamos teu louvor. Soberano
Então, queridos irmãos e irmãs, então hoje de manhã nós já lemos domingo 10 do nosso catecismo sobre a providência de Deus, e o final de domingo 10 confessa o seguinte: todas as criaturas estão na mão de Deus de tal maneira que sem a vontade dele não pode agir nem se mover. Eu chamo a sua atenção para essas palavras, porque tem que ter cuidado com a interpretação delas. Você pode interpretá-las de uma boa maneira, mas também de uma maneira errada. Especialmente no meio das igrejas reformadas, existem pessoas, não somente no passado, mas também até hoje, que leram essas palavras e chegaram a um tipo de fatalismo. O fatalismo é a ideia segundo a qual tudo o que acontece se deve aos fatos ou ao destino, aceitando a inevitabilidade das coisas e negando o livre-arbítrio ou decisão pessoal. O fatalismo transforma a igreja num cemitério. No cemitério, todo mundo está morto e não pode fazer nada. Só quando Deus soberano, com seu poder, ressuscita as pessoas, elas começam a viver e fazer coisas espirituais. Então existem igrejas reformadas onde os membros são assim, são fatalistas. Eles dizem: nós não podemos fazer nada. Nós somos incapazes de fazer alguma coisa boa. Tudo depende de Deus. Deus é soberano. Se Deus quiser, Ele me levantará e Ele me ressuscitará. Nós somos como fantoches. Se Deus quer que eu levante o meu braço, eu o levantarei. E esses irmãos estão se baseando no que domingo 10 diz: todas as criaturas estão na mão de Deus de tal maneira que sem a vontade dele não pode agir nem se mover. Então assim o mundo é um teatro de fantoches e o homem é um marionete. E presta atenção, facilmente alguém que pensa assim chega à consequência desse raciocínio dizendo que Deus é o autor do pecado. Porque tudo que o homem faz é determinado por Deus. Bom, acho que todo mundo aqui entende que há alguma coisa errada aqui. A Bíblia não ensina que Deus é o autor do pecado, e as igrejas reformadas também não, de jeito nenhum. Então eu quero apontar para uma outra parte das nossas confissões que explica isso melhor. Especialmente os cânones de Dort, capítulo 3, 4, parágrafo 16. Lá nós confessamos o seguinte: o homem não deixou, apesar da queda, de ser homem, dotado de intelecto e vontade. E o pecado que tem penetrado em toda a raça humana
não privou o homem da sua natureza humana, mas trouxe sobre ele depravação e morte espiritual. Assim também a graça divina da regeneração não age sobre os homens como se fossem marionetes, nem destrói a vontade e as suas propriedades, nem a coage violentamente. Mas esta graça a faz reviver espiritualmente, traz-lhe a cura, corrige-a e a dobra agradável e ao mesmo tempo poderosamente. Como resultado, onde dominava a rebelião e resistência da carne, agora pelo Espírito, começa a prevalecer uma pronta e sincera obediência. Esta é a renovação espiritual e a verdadeira liberdade da vontade. E se o Espírito Santo, que age maravilhosamente todo bem, não agisse desse modo conosco, o homem não teria esperança nenhuma. Pois como ele poderia levantar-se da sua queda por meio do seu livre-arbítrio, pela qual ele, quando ainda estava em pé, se lançou na perdição? Aqui a igreja, então, diz: o homem não deixou de ser homem dotado de intelecto e vontade. E a graça divina da regeneração não age sobre os homens como se fossem marionetes, nem destrói a vontade e as suas propriedades, nem a coage violentamente. Então, depois da queda, o homem tem uma vontade e muitas vezes decide de acordo com essa vontade. Deus não é o autor do pecado, o próprio homem é o autor do pecado que ele comete. O homem tem a sua responsabilidade perante Deus. Ele não é mais poderoso que Deus e ele não pode resistir à vontade de Deus. Mas Deus pode permitir que ele ande nos seus próprios caminhos e Deus pode se afastar dele para ver o que o homem vai fazer, para saber tudo o que há no seu coração. A história do rei Ezequias é uma prova disso. Nós vamos observar essa história do ponto de vista da providência de Deus e da responsabilidade do homem. O tema é a providência de Deus na vida do rei Ezequias. Deus lhe deu uma cura da doença. 2, a escolha de um sinal. 3, riqueza e responsabilidade. A providência de Deus na vida do rei Ezequias. Deus lhe deu uma cura de doença, a escolha de um sinal, e 3, riqueza e responsabilidade. O texto começa a dizer: naqueles dias, Ezequias ficou doente. Presta atenção, irmãos, o texto não diz que Deus mandou essa doença. Existem situações em que isso aconteceu. Deus pode mandar uma doença para humilhar uma pessoa. Pensa em Miriam, Números 12. Ela criticou Moisés indiretamente também a Deus, e Deus não se agradou dela e reagiu. Ele se afastou dela e Miriam ficou leprosa. A sua aparência era branca como a de neve. Pense também em Nabucodonosor, que se levantou orgulhosamente no balcão do seu palácio, se gabando do seu poder e da glória da sua majestade. Mas Deus, uma voz logo soou, Deus o humilhou e o castigou como loucura, que ele até comeu a grama no jardim dele.
existem situações sim que há uma relação direta entre a doença e um certo pecado. Mas o nosso Senhor Jesus nos ensinou que devemos ter muito cuidado com esse tipo de deduções. Em um certo momento, você pode ler a história em João 9, andando pelas ruas, ele viu um cego de nascença, e os seus discípulos também, lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais? Para que ele nascesse cego. Os discípulos logo fizeram uma conexão, essa conexão onde tem doença, onde há doença, houve pecado. A doença é um castigo de Deus. Não é assim. A doença é uma consequência da maldição de Deus. A doença pode aparecer sem ser um castigo direto por causa de um pecado. Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, irmãos, tome cuidado nas suas conversas com pessoas que estão doentes, ou à beira da cama das pessoas que estão doentes. Porque existem pessoas que têm a ideia fixa que se alguém está doente, ele ou ela deve ter cometido um pecado. Ou se alguém estiver com uma depressão, ele ou ela deve ter cometido um pecado. Eu não vou dizer que isso é impossível, mas uma pessoa pode ficar doente sem ter cometido um pecado ou uma grande injustiça. Pense em Jó. Jó era um homem justo e ficou doente, porque Satanás quis provar a fé de Jó. Jó estava doente com o mesmo tipo de úlceras, furúnculos, que o rei Ezequias teve. Então chegaram os amigos de Jó e disseram: meu irmão, você fez o quê? Qual é o pecado que você cometeu? Mas Jó reagiu e disse: ensine-me e eu calarei, mostre-me onde errei. Os amigos são um peso na vida dele. Eles o questionaram e não lhe trouxeram consolo. Então, se você vai visitar um doente, melhor é consolar, edificá-lo e orar em favor de alguém que está doente, em vez de acusá-lo de ter cometido um pecado. Vamos voltar para Ezequias. O caso do rei Ezequias fica bem claro, é uma caso bem séria, porque a doença é mortal. Ele está à beira da morte. Mas quem vai dizer isso a ele? Há pessoas que não querem falar sobre isso de jeito nenhum. Existem até médicos que preferem não falar sobre isso, porque o paciente pode perder o ânimo, entrar numa depressão, e isso pode acelerar o processo da morte. Então eles preferem enganar a pessoa e fingir que ainda há esperança. Isso parece pastoral, mas nem sempre é.
porque quem age assim engana o paciente e não dá a ele a oportunidade de se preparar para a sua morte, se despedir dos seus amados e, se for necessário, se converter na última hora, porque ele sabe que vai encontrar o seu juiz. Eu sei que é duro e difícil tocar tal assunto e uma pessoa precisa ter muito amor e falar com amor, mas você pode se perguntar: podemos privar uma pessoa do conhecimento que existe o perdão dos pecados e que há salvação em Cristo Jesus? Ou alguém deve pensar como fatalista: tudo já está definido, não posso fazer nada, então deixe para lá. Eu não acredito nisso, irmãos. Eu acho que vocês, ou qualquer um de nós, tem uma responsabilidade para falar a verdade e para falar sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com amor, claro, e ainda mais se o dia está se aproximando. Neste caso, o Senhor mandou o profeta Isaías para falar com o rei. E Isaías não foi para falar besteira sobre a situação lá de fora, se estivesse chovendo, se ou não, mas ele fala logo sobre o assunto que deve estar na mente do paciente: a doença. Uma pessoa que está bem doente não se interessa mais para as coisas que acontecem lá no mundo, lá fora. O mundo dele é a sua cama e o problema dele é a sua doença. É isso que está martelando a mente. Então Isaías vem e vai logo ao assunto que está na mente do rei e diz: assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai se recuperar. Imagine. A mensagem é bem direta, bem clara também, irmãos. Esse tipo de notícia é como uma bomba que destrói qualquer esperança. Esse tipo de notícia é um knockout que joga qualquer pessoa no chão. E a pergunta é: Ezequias vai fazer o quê? Bom, lendo a história, ele não age como um fatalista. O fatalista ia dizer: pois é, Deus deu, Deus tomou. Quem sou eu? Não posso fazer nada. Toda a minha vida está nas mãos do Senhor. Todos os dias determinados para mim foram escritos no livro dele antes de qualquer deles existir. Salmo 139, versículo 16. A minha vida está na mão de Deus. É como diz o catecismo: todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele nem pode agir, nem se mover. Então, se for a vontade de Deus, seja feita a vontade dele. Ele se virar e nada mais. Ele não ia orar. Deus já sabe de tudo, Deus já determinou tudo. Por que orar?
Encontrei pessoas que realmente reagem desse jeito. Por que orar? Deus já sabe tudo. Pois é, Deus sabe de tudo. Mas essa história nos ensina também que existe uma, eu ia dizer, flexibilidade no plano de Deus. O rei não é fatalista, eu ia dizer ao contrário, ele ama a vida. Ele está no vigor da sua vida. Ele tinha mais ou menos 38 anos, ele quer viver, ele quer continuar a fazer as coisas. Ele serviu o Senhor com muita fidelidade e devoção sincera. Ele fez coisas que Deus aprovou. Ele reabriu o templo, ele reformou o culto, ele tirou as estátuas, ele lutou contra a idolatria. Ele era um reformador, um servo de Deus. A oração dele se refere a isso. Presta atenção, ele diz: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Ele disse isso e chorou amargamente. Essa amargura não é igual ao remorso. Não pensa assim. Uma amargura do tipo de: por que fez tudo isso? Foi tudo inútil. Poderia ter feito muitas outras coisas. Não é esse tipo de amargura. A amargura tem a ver com o fato que ele não pode terminar o que ele começou. É a mesma amargura que o livro Eclesiastes registra quando ele observa a vaidade das coisas. O homem começa alguma coisa, mas não pode terminar, porque a vida é breve. O homem constrói um império e tem que deixar tudo para seus filhos, que ele destrói tudo. Isso é amargo, correr atrás do vento. E deixa-me dizer mais uma coisa, presta atenção que Ezequias não está se gabando das suas boas obras. Uma pessoa poderia pensar nisso, lendo essa oração. Parece que ele fala sobre as coisas boas que ele fez. É como o fariseu em Lucas 18. O fariseu disse: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como aquele publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tanto quanto eu ganho. Ele se gabou das suas boas obras. E o que Jesus disse? Jesus nos ensinou que ele não foi justificado perante Deus. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Presta atenção, irmãos, Ezequias não orou como uma pessoa particular, mas como o rei de Israel. A resposta do Senhor confirma isso. Deus viu as lágrimas dele, Deus ouviu a oração dele, e Deus reconheceu as coisas agradáveis que ele fez no serviço dele. Deus reconheceu a boa reforma que ele fez em Jerusalém para guiar o povo nos caminhos do Senhor, e por causa disso ele mandou Isaías voltar com outra mensagem. Essa mensagem, Isaías disse, o Senhor disse: volta e diga a Ezequias, o líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Eu sublinhei 3 coisas
aqui. Deus chama Ezequias o líder do seu povo. 2. Deus se apresentou como o Senhor, Deus de Davi, o seu predecessor. 3. Ezequias poderá subir ao templo do Senhor. Então, o Senhor trata Ezequias como líder do seu povo, líder de Israel, o povo escolhido de Deus, o povo que Deus escolheu para realizar o seu plano da salvação. Por meio desse povo, Deus vai realizar a sua promessa que Ele fez a Abraão em Gênesis 12. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, Ele disse a Abraão. E Deus vai realizar essa promessa por meio da descendência de Abraão, Isaque, Jacó, Davi, etc, até o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a bênção por todos os povos. Por isso o Senhor também se apresenta aqui como o Senhor Deus de Davi, o seu predecessor. Davi recebeu a promessa que o Messias ia nascer na sua casa real. Salmo 89, em Salmo 89 se diz: eu fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. E o próprio Isaías é o profeta do Messias. Vai nos primeiros capítulos, Isaías já profetizou sobre Emanuel, Isaías 7, e sobre o príncipe da paz, Isaías 11. Deus realizará isso por meio da descendência de Davi. Então, como seria? Porque a linhagem de Davi ia morrer se Ezequias ia terminar a sua vida. Ele ainda não tinha nenhum filho. Manassés foi o primogênito dele, porém Manassés nasceu 3 anos depois. Quando Ezequias faleceu, Manassés tinha 12 anos. Então ele recebeu 15 anos, menos 12, 3 anos depois. Então, neste momento, Ezequias está sem filhos. Então, com certeza, tudo isso contou para o Senhor. As suas promessas a Abraão, a Davi, o seu plano da salvação, o papel de Ezequias como rei, o fato que ele não tem herdeiro, quem vai continuar com a reforma em Israel, quem vai guiar o povo de Deus no caminho do Senhor, quem vai ser o líder, o pastor do povo de Deus, quando os assírios vão atacar Jerusalém. Tudo isso deve ser avaliado. Não é por causa das suas boas obras que Ezequias encontrou graça nos olhos do Senhor. Mas eu ia dizer, isso aconteceu por causa da boa obra de Cristo Jesus, por causa do plano da salvação, por causa do papel que Ezequias tem neste plano, líder do povo de Deus. Deus vai curá-lo e ele tem que continuar no caminho em que ele estava andando. Por causa disso, Deus apontou para o templo. Ezequias vai se recuperar e deve subir ao templo de Deus e continuar a andar nos caminhos do Senhor, como líder do povo de Deus, como rei da linhagem de Davi. Essa é a responsabilidade que Deus colocou
nas mãos de Ezequias. Agora, a escolha de um sinal. Este ponto será mais breve. O que eu quero mostrar a vocês é a diferença entre o narrativo do livro de Isaías e o narrativo no segundo livro dos reis. No livro de Isaías está escrito que Deus deu um sinal ao rei. Veja o versículo 7. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ele já cobriu na escadaria de Acaz. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Certo? Agora, vai para o segundo livro dos reis, capítulo 20, versículo 8 e 9, certo? Lá está escrito o seguinte: Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz. Esse sinal é muito interessante, irmãos. E existe um monte de comentários que falam sobre o que aconteceu exatamente. Eu não vou entrar nisso. O que eu quero apontar aqui é o fato que Isaías deu uma escolha, uma opção de escolher ao rei. No livro de Isaías, parece que tudo já foi determinado de antemão. Deus decidiu que ele ia receber tal sinal, ponto final. Mas aqui no livro dos reis, Isaías dá uma opção ao rei. O rei pode escolher: a sombra pode avançar ou recuar. Mais uma vez, isso mostra uma certa flexibilidade na execução do poder de Deus. Muitas coisas estão definidas. Muitos detalhes também. Não posso negar isso. É como Jesus mesmo nos ensinou em Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Imagine. Não é difícil de contar os cabelos da minha cabeça. Mas quantos cabelos estão na sua cabeça? Quem consegue contar? Quem sabe esse detalhe da sua vida? Deus. Deus sabe. E quem se importa com um pardal que cai no chão? Deus. Deus se importa. Então, por um lado, parece que tudo já está definido. Mas, por outro lado, existe também uma certa flexibilidade no plano de Deus. Não tudo já está fixado. Há um espaço para a responsabilidade do homem. O homem pode fazer uma
dentro dos limites que Deus colocou. Deus pode dar uma liberdade limitada ao homem que cabe dentro do plano soberano de Deus. Um dos meus professores no seminário, ele tentou explicar isso. Isso não é fácil, ele tentou explicar isso. E então ele pegou um papel e mostrou mais ou menos assim a nós. Ele segurou o papel com seus dedos. 3 dedos aqui e 3 dedos aqui. O início está definido. O final também. Isso não muda. Mas o caminho para mudar. O plano é definido, mas a execução pode mudar. Ezequias estava doente e ia morrer, mas depois da oração, mais 15 anos de vida. Alguém pode pensar, como é isso? Então Deus é mutável? Ele mudou seu plano? Deus muda? Consequência disso, então, essa pergunta tem a ver com a imutabilidade de Deus e ligada a isso com a questão se podemos confiar em Deus. A minha resposta é, claro que nós podemos confiar em Deus. Claro, Deus é fiel. Eu acredito nisso. Deus é fiel, Deus não muda as suas promessas. Deus fará o que Ele prometeu. Deus glorificará quem Ele escolheu. Tem coisas que são definidas e determinadas. E tem coisas que acontecem dentro da liberdade limitada que Deus oferece. Veja o terceiro ponto. Deus deu riqueza e responsabilidade. Vamos agora para o segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, 24 a 30. A história é a mesma história, mas nos revela o que aconteceu depois da cura de Ezequias. 24. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal milagroso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Judá. A ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. É quase um resumo do seguinte. Vamos continuar. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armas
para estocar trigo, vinho e azeite, fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Mas, quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. O texto diz que ele ficou orgulhoso. Deus o curou, Deus o levantou, Deus o abençoou, ele se tornou um fenômeno. De tal maneira que até as governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país. Porém, presta atenção à última parte do versículo 30. Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Genebra diz: Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. E a Bíblia de Jerusalém traduziu da seguinte forma: foi para experimentá-lo que Deus o abandonou e para conhecer o íntimo de seu coração. Às vezes tem palavras diferentes, mas eu acho que o conteúdo é em grande parte igual. Deus o deixou, Deus o desamparou, Deus o abandonou, Deus se afastou dele. Então isso é possível. Deus fez isso também quando Jesus estava pendurado na cruz. E Jesus gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Provavelmente também para ver o que estava no íntimo do seu coração. Mas Cristo não abandonou Deus. Cristo não se afastou, mas continuou a confiar em Deus e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O rei Ezequias não ficou andando como filho, com mãos dadas ao lado do pai. Ele ficou orgulhoso. O orgulho dele cresceu. Alguma coisa extraordinária aconteceu com ele. Um sinal extraordinário aconteceu em favor dele e agora ele estava no centro da atenção dos governantes do mundo. Quando eles o visitaram, ele não os levou para o templo de Deus para mostrar quem lhe deu essa cura, quem lhe deu esse sinal, mas ele mostrou tudo o que estava no seu palácio, tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal, tudo que havia em seus tesouros. Não havia nada em seu palácio, nem no seu reino, que Ezequias não lhes mostrou. Toda a glória e esplendor do seu reino. Ele ficou honrado com a atenção dos grandes do mundo, e pode ser que ele realmente queria jogar no time dos governantes do mundo, junto com Babilônia, Egito e os outros estados, contra a Síria. Então, Deus o deixou.
Deus o abandonou para saber tudo o que havia em seu coração, para experimentá-lo e para conhecer o íntimo do seu coração. Deus o abandonou. Quer dizer, Deus lhe deu a liberdade de agir para ver o que estava no íntimo do seu coração. Deus não sabia? Claro, com certeza, Deus sabia. Mas quem não sabia foi o próprio rei. Então, provavelmente o texto quer dizer isso, como a Bíblia de Genebra traduziu, e diz: Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. O rei descobriu isso quando Jesus chegou e lhe perguntou: Ó majestade, que viram em tua casa? E o rei disse: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há no meu tesouros que eu não lhes mostrasse. Ele se manifestou. Ele se levantou e mostrou então a sua glória. Ele se exaltou e, consequentemente, será humilhado. Muitas vezes Deus age assim. Quem se exalta será humilhado. Tudo que ele mostrou seria levado para a Babilônia. Ele ia perder tudo. Deus deu riquezas e responsabilidade. Ele devia ter recebido as riquezas com humildade e ter compartilhado com humildade. Ele recebeu e considerou tudo o tesouro dele e guardou tudo para se mostrar. Tome cuidado com isso, irmãos. Cristo nos ensinou a ficar humildes. Dá-nos o pão, não mais, dá-nos o pão de cada dia. Assim devemos orar. Então Deus pode nos dar pão e muito mais, para que recebermos com humildade e compartilharmos com os que precisam da nossa ajuda. Que acumula as suas riquezas para se mostrar, deve ter muito cuidado, para que ninguém vai chegar para roubar ou para destruir. Deus dá riquezas e responsabilidade, mas quando Ele se afasta de nós, treme, porque vai parecer a nossa irresponsabilidade. Já antes do dilúvio, Deus observou todo mundo e viu a maldade que estava no coração do homem, e nada mudou. Não somente Ezequias, que realmente tem um coração que tem tendência para pecar. Quando Deus se afasta de nós, aparece a irresponsabilidade. É muito difícil para um rico entrar no reino de Deus, porque é muito difícil compartilhar as riquezas com os necessitados. Domingo 10 terminou dizendo: para que serve saber da criação e da providência de Deus? A resposta, eu acho que vale muito, lendo as Escrituras, para que tenhamos paciência em toda a adversidade. Mostremos paciência em toda a adversidade, porque Deus é o Pai soberano, que pode nos ajudar em toda miséria. Mostremos gratidão em toda prosperidade. Gratidão, porque tudo vem de Deus, não é nosso tesouro, é o que Deus dá a nós. Gratidão. E para que quanto ao futuro
tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, que criatura alguma nos pode separar do amor dele. Amém.